Graça e paz, povo de Deus, gente querida, povo que já foi liberto do império das trevas e transportado para o reino do Filho do amor de Deus, no qual, neste reino onde nós já estamos, nós temos a libertação pelo seu sangue e a remissão de todos os pecados. É uma alegria poder chegar até você através dessa live, e eu tenho plena convicção que esse arroz com feijão, essa palavra simples que nós vamos pregar hoje, falar hoje com você, ela vai alcançar o teu coração e vai fazer uma obra profunda no teu espírito, vai despertar o teu espírito para esse evangelho maravilhoso, esse evangelho da graça de Deus. Esse evangelho onde nós vivemos, onde nós nos movemos, onde nós cremos. Esse evangelho que já nos libertou totalmente. Então vamos à palavra de hoje. Deixa eu pôr o meu ajudador aqui. Novamente vamos abrir em Romanos, capítulo de número 1. Nós vamos ler aqueles dois mesmos versículos. Versículos 16 e 17. Que diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Olha, palavras de Paulo, aquele que no caminho de Damasco Jesus apareceu para ele. Em Gálatas capítulo 1 ele disse que o evangelho que ele pregava, ele não aprendeu de homem algum. Ele não aprendeu de Pedro, de Tiago, de João, ele não aprendeu de homem algum. Mas ele fala como aprendeu este evangelho. Mediante revelação de Jesus Cristo. Então o próprio Senhor Jesus Cristo revelou diretamente esse evangelho da graça de Deus para Paulo. Então é ele que está dizendo isso. Pois não me envergonho do evangelho. Mas Paulo responde então: por que você não se envergonha do evangelho? Aí ele responde: porque é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Direcionado a quê? Ele diz: poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, aquele que crê. Primeiro o judeu e também o grego. Agora olha o que ele diz a respeito do evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Na lei. A justiça de Deus se revela no Velho Testamento. A justiça de Deus se revela no judaísmo? Não. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Aí ele fala: de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por sua própria fé. Então o que ele diz? O justo não vai viver pela fé de outras pessoas. Ele não vai viver pela fé de qualquer apóstolo. Ele não vai viver pela fé daquele que revela. Ele não vai viver pela fé do pastor dele. Ele vai viver, repare bem o que estou te dizendo, ele vai viver por sua própria fé. E qual é o centro do evangelho? É isso que eu preciso entender. O centro do evangelho é Jesus Cristo. Jesus Cristo e este crucificado. Então vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, eu tenho que repetir isso bastante vezes, para que você ouça isso 1, 2, 3, 10, 20 vezes, até que essa verdade seja enraizada tão profundamente no teu espírito, que você nunca mais vai esquecer dela, nunca mais. Então, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, Paulo diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, o que é a palavra da cruz? Poder de Deus. Aí ele continua dizendo, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? É o Cristo da cruz, aquele que morreu na cruz. Então o que Paulo pregava? Ele pregava o Cristo crucificado. O que é a palavra da cruz?
A palavra da cruz é tudo aquilo que Jesus fez por nós na cruz, já fez, já foi feito e nos deu todas essas bênçãos gratuitamente. Então Paulo pregava a palavra da cruz, pregava Cristo crucificado. Isso, o que é o Cristo crucificado? Aquele que morreu na cruz, aquele Cristo morto na cruz. Paulo pregava isso, olha, ele que está dizendo essas coisas. Geralmente a pessoa só fala do ressuscitado, mas tem que falar daquele crucificado, que morreu na cruz, aquele que destruiu a morte, que ressuscitou, aquele que destruiu o diabo na cruz. O que diz lá em Hebreus 2,14? Que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também ele, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, participou. Agora presta atenção, o que foi que aniquilou e destruiu o diabo? Para que por sua morte, foi o Cristo ressuscitado ou o Cristo morto que trouxe a destruição do diabo? Para que por sua morte destruísse quem? O que foi que destruiu o diabo? Para que por sua morte, o Cristo morto, para que por sua morte destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Era isso que Paulo pregava. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Agora presta atenção. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Cristo. O que é o Cristo crucificado? Na ótica de Paulo, ele fala poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Paulo diz que aquele Cristo crucificado, aquilo era o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então o Cristo da cruz é o centro do Evangelho. Tudo gira em torno dele. A palavra da cruz é tudo aquilo que foi feito por Jesus, por nós na cruz, e nos foi dado gratuitamente. Já foi feito. Eu não tenho que fazer nada, eu tenho que conhecer o que foi feito e acreditar. Então Paulo fala, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o centro do Evangelho? O Cristo crucificado. Paulo fala aqui, o Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Então é desta obra da cruz, do Cristo crucificado, que veio todos os benefícios para cada um de nós. É daí que começa o Evangelho. Então onde começa o Evangelho que Paulo está dizendo que é o poder de Deus? O Evangelho começa ali na cruz, quando Cristo está crucificado. Ele derramou o sangue da nova e eterna aliança. Ele diz, está consumado, tudo havia se cumprido, todo o Velho Testamento, toda a Escritura havia se cumprido. Ele diz, está consumado, ele rende o Espírito e morre. Quando ele está morto, o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Daí em diante é que é instituída a nova e eterna aliança, o Novo Testamento. Então, Velho Testamento, Velha Aliança não é Evangelho, é judaísmo. A história do povo judeu, a lei, a prática do judaísmo, não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho começa com a morte de Cristo na cruz, daí para frente. O centro do Evangelho é o Cristo crucificado. Agora, o Evangelho se abre como um leque em várias verdades. Várias verdades. E eu preciso conhecê-las, cada uma, parte por parte. Elas precisam fazer parte do meu conhecimento, despertar o meu espírito. Eu preciso enraizá-las no coração através de ouvir. E aí o Evangelho da graça de Deus vai se tornar a minha própria vida. Vai se tornar o meu modo de viver. Vai se tornar a minha própria vida, o meu homem interior. Nele vai se manifestar o Evangelho
da graça de Deus. Então hoje nós vamos falar de mais uma verdade que eu encontro no Evangelho. Qual é essa verdade? É a reconciliação. Eu sei que eu já falei muito disso e vou continuar falando e falar muito a respeito disso. Então vamos para a palavra de Deus. Colossenses, capítulo de número 1. Colossenses, capítulo de número 1. Nós vamos encontrar ali a partir do versículo de número 20, uma verdade gloriosa que você tem que entender, tem que aprender a respeito disso. Então vou ler Colossenses 1, 20. Presta atenção nisso. E que havendo feito a paz, paz com quem? Entre os homens e Deus, entre Deus e os homens. E que havendo feito a paz, qual foi o instrumento que fez a paz? Pelo sangue da sua cruz. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. E a vós outros, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que Cristo na cruz, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz e nos reconciliou com Deus. E como essa reconciliação foi possível? Através de tudo aquilo que ele fez na cruz. Antes da cruz existia entre nós e Deus uma grande muralha, uma grande parede de separação, que eram os pecados, que eram as transgressões, aquilo tudo que Adão havia passado para cada um de nós. Então o homem na velha aliança não podia chegar-se direto a Deus. Ele precisava de um sacerdote, de um intermediário, que representasse ele para Deus e Deus para ele. Ele tinha que trazer uma oferta pelo sacrifício do seu pecado, entregar nas mãos do sumo sacerdote um animal para ser sacrificado, para aquele animal inocente levar a culpa dele, pecador, para que ele fosse inocentado, para que a culpa dele fosse coberta. Então na velha aliança eles não tinham acesso direto a Deus. É por isso que existia o sumo sacerdote. Os sacerdotes eram aquelas pessoas intermediárias, que o pecador levava a sua oferta, depositava na mão dele, e ele fazia intercessão diante de Deus por aquele pecador, e o pecador era justificado, e todo ano ele tinha que fazer a mesma coisa, porque todas aquelas ofertas, aqueles sacrifícios da velha aliança, não tirava, não aniquilava o pecado, então aquilo se repetia constantemente, porque havia uma grande parede de separação entre nós e Deus. Você vai ver lá na velha aliança que diz: os vossos pecados é que fazem separação entre vós e os vossos Deus. Vocês vão encontrar esses dizeres na velha aliança. Então havia uma grande parede de separação entre nós e Deus, o pecado, a transgressão do ser humano, e nada da lei poderia remover, nenhum sacrifício da lei poderia remover, nada que o homem fizesse poderia remover, nada que se cumprisse da lei poderia remover esses pecados, que era a grande muralha, a grande parede de separação entre homem e Deus. Mas quando Cristo veio ao mundo, você sabe quem é Cristo? Deus em forma de homem. Deus um dia se encarnou, assumiu um corpo humano, assumiu a forma de homem, mas sem pecado. Já expliquei isso muito. Então ele vem como homem,
assumir o lugar de toda a humanidade, representando toda a humanidade, para quitar de uma vez por todas a dívida que o homem tinha para com Deus, que eram os pecados. E onde ele faria isso? Na cruz. Então Jesus Cristo vem, e quando ele vai para a cruz, você conhece bem sobre isso. Ali na cruz ele levou todas as nossas maldições da desobediência da lei. Ali na cruz ele levou todos os nossos pecados. Vamos ler lá na Velha Aliança, aquela revelação que Isaías teve, ali no capítulo 53, versículo 4, onde ele diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, olha lá, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Olha o nosso estado. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías teve essa visão lá do futuro, daquilo que Cristo faria na cruz. Então, isso que eu tenho que entender, tudo aquilo que separava o homem de Deus, tudo aquilo que era muralha, tudo aquilo que era gigante Golias, tudo aquilo que era pecado, tudo que separava o homem de Deus, que a lei não podia remover, que nada do Velho Testamento pôde remover, que nada do judaísmo pôde remover. Então, quando Cristo vai para a cruz, olha que coisa linda, coisa apaixonante, coisa que mexe com o nosso espírito, que nos faz vibrar aqui no coração. Quando Jesus vai para a cruz, o que João Batista disse dele? Quando João Batista viu Jesus, ele falou: olha o Cordeiro de Deus. O que ele vai fazer, esse Cordeiro de Deus? Esse Cordeiro de Deus vai tirar o pecado do mundo. Então, quando Jesus vai para a cruz, ali na cruz ele tomou o pecado do mundo, tomou as maldições da lei, conforme lemos agora em Isaías, tomou sobre ele todas as nossas iniquidades, nossos delitos. E o que ele fez na cruz? Ele tomou tudo sobre ele e quitou tudo isso na cruz, desfez, removeu por inteiro a parede da separação na cruz. Repetindo, o que era a parede da separação? Tudo aquilo que entrou por Adão, os pecados, as transgressões, as maldições, tudo isso entrou por Adão, e isso era a parede da separação entre nós e Deus. Mas agora Cristo veio, e quando ele vai para a cruz, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então, ali na cruz, ele removeu a parede da separação, tudo que era impedimento, tudo que nos condenava, tudo que era sentença sobre a nossa vida. Cristo, quando diz está consumado, ele removeu tudo ali na cruz do Calvário, por inteiro, não deixou nada para ser removido. Você acredita nisso? Você acredita que, por isso que Paulo fala, esse Cristo crucificado é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fala isso. Isso é a sabedoria de Deus. Isso é o poder de Deus. Então Cristo na cruz removeu a parede da separação, removeu as muralhas, removeu os delitos, removeu os pecados, aniquilou e tirou o pecado do mundo, como João Batista disse. Então tudo que nos separava de Deus, presta atenção, isso não é religião que eu estou te falando, isso não é uma questão de ser evangélico ou não, isso é a Bíblia, é a verdade.
Tudo que separava o homem de Deus, Deus removeu por inteiro na cruz. Não há mais barreiras entre nós e Deus. Não há mais pecado entre nós e Deus. Tudo foi removido na cruz e executado. Acabou. Então agora que a parede da separação é removida, o que Deus faz? Deus vem ao homem através de Cristo. E Ele vem reconciliar o mundo inteiro com Ele. Vamos voltar lá para Colossenses e ler novamente aquilo que lemos agora mesmo. Colossenses capítulo de número 1, versículos 20 em diante. Olha que texto glorioso, olha que verdade poderosa, que coisa gigantesca. Olha o que ele diz: e que havendo feito a paz com quem? Entre o homem e Deus, removeu a inimizade, removeu a parede da separação, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, desse sangue, ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Em quais níveis? Olha o que Paulo diz: as coisas que estão na terra e as coisas que estão no céu. Então, meus irmãos, entendam isso. Quando Cristo remove tudo na cruz do Calvário, Deus nos reconciliou terra e céus. Não há mais parede de separação, não há mais as inimizades, não há, tudo foi removido na cruz. Então agora que não há mais parede de separação, então Deus uniu, reconciliou céus e terra. Já está reconciliado. Nós já estamos ligados em Deus e Deus ligado em nós. Não tem mais parede de separação. A terra está reconciliado com os céus e os céus com a terra. Mas só entra dentro dessa realidade quem entende o Evangelho, quem teve os olhos do coração iluminados, quem aprendeu a grandeza da obra da cruz. Ele entra nessa verdade. Ele não vai mais ver barreiras, ele não vai mais ver obstáculos, ele não vai ver mais maldições. Ele sabe que não existe mais pagar preço por nada. Ele sabe que o pecado foi destruído e aniquilado na cruz do Calvário, que já houve a reconciliação entre os céus e a terra. Agora, quem não teve os olhos do coração iluminados, eles estão nas trevas, na escuridão, nas guerras, vendo esse mundo escravizado pela natureza humana, esse conflito todo, esse medo todo. Ainda a imagem de Deus para eles é uma coisa obscura, porque eles não ainda passaram pela cruz, eles não viram o tesouro, a riqueza do Evangelho que vem depois da cruz. E que havendo feito a paz, então houve a paz. Em quais níveis, pastor, houve a paz? Que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Então Deus não tem mais parede da separação. Deus não está mais com raiva de nada, Deus não está com bronca de ninguém. Já houve a reconciliação. Deus não está cobrando mais nada de ninguém, porque tudo que tinha que ser cobrado foi cobrado de Cristo na cruz. Eu não estou lendo isso aqui para você, não está escrito isso, que Ele reconciliou o céu e terra. Mas alguém perguntaria: mas pastor, quanta coisa ruim acontece no mundo. Sabe por que acontece? Por causa da natureza humana, por causa do desconhecimento do Evangelho. Sabe por que existe um monte de gente que se diz crente, vive apavorada, com medo, desassossegada, em guerra, não tem paz? Porque não sabe que houve a reconciliação. A mentalidade deles é a guerra do Velho Testamento, é o judaísmo, é o inimigo, é as muralhas, é o gigante. A cabeça deles está nisso. Eles nem entendem que Cristo removeu na cruz toda a parede da separação, e aí existe paz entre Deus e os homens. O que ele diz mais no versículo 21, olha lá:
E vocês, que em outro tempo vocês eram estranhos e inimigo aonde? Na mente, a mente obscurecida, a falta de conhecimento do Evangelho. Ele está dizendo que nós éramos estranhos e inimigos no entendimento, e esse entendimento errado, esse entendimento obscuro, essa mente obscurecida, enganada pela religião, produzia o quê? As obras, por causa das vossas obras malignas. Agora olha o versículo 22 para você entender. Agora, porém vos reconciliou. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, sem culpa e irrepreensíveis. Olha o que Paulo fala, agora vos reconciliou no corpo da sua carne. Por que ele fala vos reconciliou no corpo da carne? Porque aquele corpo de carne foi a oferta pelo pecado. Lá na velha aliança não era o corpo do animal que era sacrificado e o sangue dele aspergido. Na nova aliança, no início dela, Cristo, o corpo de carne dele foi a oferta pelo sacrifício. E o sangue puro, a expiação dos pecados. Então aquele corpo dilacerado, machucado, ensanguentado, ferido, aquilo foi a oferta, aquilo que removeu com aquele sangue derramado toda a culpa, todo o pecado, aniquilou tudo na cruz. E agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Agora, como é que Deus me apresenta para ele? Olha, que o teu entendimento seja aberto, que você enxergue esse arroz com feijão aqui, ó, a coisa mais simples. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele. Agora Deus é que me apresenta diante dele, não sou eu que me apresento diante de Deus, é Deus que me apresenta diante dele. Como é que Deus me apresenta diante dele? Olha lá, inculpáveis, sem culpa, me apresenta santo diante dele. É Deus que me apresenta para ele, não é o meu esforço, não foi o meu jejum que me apresentou para ele, não foram as minhas obras que me qualificaram para me apresentar para ele, não. Ele me apresenta para ele, me pega e me apresenta para ele de qual forma? Santo, inculpável e irrepreensível. Agora que a parede da separação foi removida, que o pecado foi removido, as maldições, tudo foi removido na cruz, e eu creio nisso, então Deus me pega agora, e Deus me apresenta para ele mesmo, me apresenta santo, sem culpa. Por quê? Porque toda a minha culpa caiu na cruz. Ele me apresenta santo. Olha como é ele que me fez santo, não fui eu. Aquela conversa santificais hoje lá do Velho Testamento, porque amanhã farei maravilhas diante de vós, é conversa do Velho Testamento. Na nova aliança ele me santificou, ele me separou, ele através da obra da cruz me apresenta santo para ele, sem culpa e irrepreensível. Ele, através da obra da cruz, me apresenta santo, sem culpa e irrepreensível. Será que você entende isso? Será que você compreende que você é santo porque ele te fez santo? Será que você entende que você não tem mais culpa porque Cristo na cruz pagou por toda a tua existência aqui na terra? O pecado que ele levou na cruz foi por toda a tua existência aqui na terra. Você não tem mais culpa. Será que você enxerga isso? E irrepreensível. Deus não pode te repreender mais em nada, porque ele te fez. Olha a graça de Deus. Ele te fez através da obra de Cristo na cruz. Irrepreensível. É o que está aqui. É o que está escrito aqui. Será que você acredita nisso? Eu sei que você que vem da lei,
daquelas pregações de culpa, de juízo, de condenação, de cobrança, de conflito. Quando você ouve isso, é uma coisa tão desconcertante que aí dentro de você a coisa fica de um jeito que você tem uma dificuldade enorme de entender isso. Mas eu creio que Deus vai abrir o teu entendimento para você ver a grandeza da obra da cruz. Por isso que Paulo fala, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é o centro do Evangelho? Nós pregamos Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então o Cristo crucificado é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Vamos para outro texto, Romanos capítulo 5. Vamos lá, Romanos capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 8 até o versículo 11. Você anote tudo isso, seja um estudioso. Depois você sozinho vai lá, releia, faça as suas anotações, veja esses versículos 10, 15, 20 vezes. Pare, memorize esses versículos, feche os teus olhos, adora a Deus. Fale esses versículos no seu espírito. Eu te adoro, Senhor. Repita esses versículos diante da grandeza de Deus. Confesse no teu espírito esta palavra, para que ela se torne a tua própria vida. Então vamos lá. Romanos capítulo de número 5, verso 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando? Sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Agora olha o versículo 10 do capítulo 5 de Romanos. Porque se nós, quando inimigos, como que nós éramos inimigos? Por causa das trevas na mente. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, já fomos reconciliados, de que forma? Pela morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. O que Paulo está querendo dizer? Que a morte de Cristo na cruz nos reconciliou com Deus. Agora nós já somos reconciliados, a parede da separação foi removida. Agora cada um de nós tem a vida de Cristo, nós seremos salvos pela sua vida. Então quando nós cremos em Cristo, a vida de Cristo foi instalada aqui no nosso espírito, a vida de Cristo já está em nós, nós já temos esta vida eterna de Cristo em nós. Então já houve a reconciliação, pastor, eu não preciso mais fazer campanha para derrubar a muralha, não, eu não preciso mais fazer campanha para derrubar gigante, isso é a coisa da lei que os pregadores de hoje usam, para dizer que as muralhas é o seu problema, é a falta de dinheiro, é o desemprego, é a doença. Aí eles vão fazer você derrubar uma muralha imaginária, que não existe. Procura no Novo Testamento se alguém rodeou a muralha de Jericó, porque não existia mais muralha de Jericó. Mas os pregadores de igreja de lei, eles criam muralha na cabeça das pessoas, e fazem ela ficar rodeando uma muralha 7 dias de campanha, muralha imaginária que eles mesmos puseram na cabeça deles. Tudo que era muralha, obstáculo, dificuldade, já caiu na cruz de Jesus Cristo. Já caiu, não há mais muralhas, não tem mais obstáculos, não tem mais portas fechadas. Cristo abriu a verdadeira porta, é Ele mesmo, não tem mais portas fechadas. Eu não vou fazer campanha para abrir portas, porque as portas já foram todas abertas por Jesus na cruz. Agora vamos para outro texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. E nós vamos ler do versículo 18 até o 21. Que diz, preste muita atenção no que eu vou ler.
Olhe para mim, não se desvie de nada agora. Ora, tudo provém de Deus. Repare bem, tudo vem de Deus e nada do homem. Tudo provém de Deus e nada do esforço humano. Ora, tudo provém de Deus. Agora, olha Deus em ação, que nos reconciliou consigo mesmo. E como Deus nos reconciliou consigo mesmo? Por meio de Cristo. Então, a reconciliação já é uma coisa consumada para nós. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. De que forma? Por meio de Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Qual o ministério que nos é dado na nova aliança? O ministério da reconciliação. Então nós, pregadores da graça de Deus, temos a incumbência de apresentar o evangelho da graça de Deus às pessoas e reconciliá-las com Deus, mostrar que tudo na cruz já aconteceu e reconciliá-las com Deus. Continuando, a saber, Deus estava em Cristo, olha lá, fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou que é a palavra da reconciliação. E onde estava Deus? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, e os pecados e a culpa, não imputando aos homens as suas transgressões. E o que ele fez? Nos confiou, nos deu um trabalho, nos confiou a palavra da reconciliação. O que é a palavra da reconciliação? É a obra da cruz, é o evangelho da graça de Deus, é anunciar para as pessoas que já houve a reconciliação, a muralha já caiu, a parede da separação já foi removida, tudo já foi resolvido por Deus. Você não precisa fazer nada mais religiosamente, você não precisa fazer jejum, não precisa fazer vigília, não precisa subir no monte, não precisa, como nos dias de hoje, a nação toda evangélica jejuando, porque a palavra de Deus tem que se cumprir. E jejum nenhum vai tirar o cumprimento da palavra de Deus. Não precisa de nada disso. Isso é tudo mentalidade judaica. Continuando. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Não estava cobrando nada de ninguém, não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou. Confiou o quê? A palavra da reconciliação. Agora preste atenção. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. O que nós somos? Embaixadores em nome de Cristo. O que é uma embaixada? Vamos supor que os Estados Unidos, ele tem a embaixada dele aqui no Brasil. É uma embaixada dos Estados Unidos no território brasileiro. Mas ela não obedece às leis do território brasileiro. Essa embaixada é dos Estados Unidos, está no território brasileiro, mas obedece às leis do território dos Estados Unidos. São as leis de uma outra nação que vigoram dentro de outra. Isso é uma embaixada, é um outro país que tem um espaço dentro de uma outra nação, e as suas leis regem aquele espaço que ele tem. Eles são embaixadores de uma outra nação, com as leis desta outra nação dentro de outra. Então nós somos embaixadores em nome de Cristo. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nossa embaixada aqui é a igreja. O que rege a igreja é as leis, os mandamentos da nova aliança. Nós somos os verdadeiros embaixadores de Deus aqui na terra em nome de Cristo. Por isso que a igreja não é governada por leis humanas. A igreja não é governada por judaísmo. A igreja é governada pelas leis dos céus. E quais são as leis dos céus? O evangelho da graça de Deus. Esta é a lei, esta é a forma de Deus governar, e nós sermos embaixadores aqui na terra.
de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Olha lá, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, vos rogamos que vos reconcilieis com Deus. Agora, como foi possível a reconciliação? Paulo diz: aquele que não conheceu o pecado. Então Cristo nunca pecou, foi perfeito, tinha uma natureza perfeita. Entenda isso, Cristo não tinha essa natureza humana caída como nós. A carne que ele teve não era caída como a nossa. O sangue que ele teve não era um sangue de um humano herdado de Adão, porque ele não teve pai natural. Então ele nunca pecou, ele viveu com uma carne semelhante à nossa, não igual, semelhante, um corpo semelhante ao nosso, porém sem essa lei da carne e do pecado habitando nele. Então ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado onde? Na cruz. Para quê? Para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos o quê? A justiça de Deus. Então nós somos a justiça de Deus. Então já houve a reconciliação. Qualquer um agora tem acesso direto a Deus. Você não precisa de pastor para se chegar a Deus. Você não precisa de apóstolo para se chegar a Deus. Você não precisa de revelador para chegar a Deus. Não precisa de missionária, de missionário. Você não precisa de homem algum para se chegar a Deus. Você não precisa de nadorado para se chegar a Deus. Não precisa de agorada. Você não precisa de água do Rio Jordão. Você não precisa de óleo orado, de toalhinha suada, de chavinha da vitória, tijolinho da casa própria. Você não precisa de nada para se chegar a Deus. Por quê? Porque agora foi aberto um novo e vivo caminho. Você já foi reconciliado. Qualquer um que crê tem um acesso direto a Deus. Direto, abriu-se um novo e vivo caminho na cruz. Pelo sangue de Jesus, um novo e vivo caminho que vai além do véu, além da carne. Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito pecado onde? Na cruz, por cada um de nós. Para quê? Para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então, meus irmãos, tudo foi removido na cruz. Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. Cristo na cruz derrubou todos os obstáculos. Cristo na cruz derrubou toda a parede da separação entre o homem e Deus. Cristo na cruz aniquilou e levou todo o pecado para sempre. Será que você consegue acreditar nisso? Não há mais muralha, não há mais obstáculos. Cristo na cruz removeu tudo. Graças a Deus. Que coisa extraordinária. Agora, se eu não tenho os olhos do coração iluminados para o Evangelho, a minha mente está vendo um monte de obstáculos, de muralha, de parede de separação, de porta fechada. É uma dificuldade imensa. Como é que alguém pode se achegar a Deus tendo a mente cega para o Evangelho da graça de Deus? Ele só vê obstáculos. Daí que surge essa doutrina de pagar preço, de sacrifício, de subir no monte. É o homem se matando de fazer coisas para tentar abrir uma portinha, para Deus ser a favor dele, tentar alcançar uma coisinha de Deus através do seu muito esforço. Essa é a mentalidade da lei. Que tristeza vendo esse monte de gente, sobe monte, desce monte, paga preço, sacrifício, dízimo, trízimo, campanha, vigília, se matando de fazer coisas que não levam a nada. É tudo obras mortas, não levam a nada, porque tudo já foi feito por Jesus na cruz. Vamos discorrer alguns versículos da palavra de Deus. Olha como Paulo falava dessa reconciliação. Vamos lá, Romanos, capítulo de número 5. Vamos ler versículos 1 e 2. O que Paulo diz? Justificados, pois, mediante a fé. Olha lá. Temos paz com Deus. O que significa? Que nós temos paz com Deus. A parede da separação foi removida. E agora nós estamos em paz com Deus. E Deus está em paz com cada um de nós.
Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos aonde? Na esperança da glória de Deus. Então o que Paulo fala? O que Paulo tem em mente quando ele fala o versículo 1, que agora nós somos justificados, nós temos paz com Deus, houve a reconciliação, agora através desta fé, essa fé nos conduz à graça de Deus, ela nos conduz à graça de Deus, e nessa graça nós estamos firmes, nessa graça nós estamos firmes. Então qual é a visão que nós temos que ter de Deus com relação a cada um de nós? Um Deus de paz, um Deus que nos comprou com seu próprio sangue, que já nos libertou do império das trevas, que nos justificou, nos reconciliou, nos selou com seu Espírito Santo, um Deus que não nos vê com culpa, um Deus que nos inocentou na cruz do Calvário, um Deus que não está nos cobrando absolutamente nada, porque tudo que tinha que ser cobrado foi cobrado de Cristo na cruz. Nós temos que ver o Deus de paz. Deus não está com uma cara feia, você deixou de jejuar, olha, vou mandar o devorador para você porque você não foi dizimista, olha, você não veio na vigília, vou pesar a mão sobre você, olha, você não pegou os envelopes, vai cair debaixo de maldição. Isso é a mentira que vem através do falso evangelho. Deus está sorrindo para nós, sabe que nós estamos reconciliados com Ele, e Ele com cada um de nós, não há mais inimizade entre nós e Deus. Vamos ver como Paulo cumprimentava as igrejas, né? Vamos ver, em cada início de carta, Paulo dá a sua saudação, e ele cumprimenta as igrejas. Vamos lá, Romanos capítulo de número 1, vamos lá, Romanos. Paulo saudava a igreja com dois pilares tremendos do Evangelho da Graça de Deus. Então, Romanos capítulo 1, versículo 7. Do versículo 1 até o 6, Paulo está dizendo que servia a Deus em espírito e tal. Agora, para quem ele endereçou a carta? Olha o que ele diz, para quem ele está enviando esta carta. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. E como Paulo cumprimentava a igreja, olha como ele falava: graça a vós outros e paz da parte de Deus. O que ele queria dizer? Que nós recebemos essa abundante graça, e nós estamos em paz com Deus, já houve a reconciliação, nós estamos em paz com Deus, não há mais inimizade, nós já estamos em paz com Deus. Então, quando Paulo escrevia suas cartas, ele saudava a igreja com essas verdades: graça e paz. Estamos debaixo da graça de Deus, fomos reconciliados com Deus e estamos em paz com Deus. Estamos em paz com Deus. Vamos para a seguinte, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ver como Paulo está saudando a sua carta dele aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Como que ele cumprimentava esse povo? Com esses pilares do Evangelho da Graça de Deus: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ele está cumprimentando a igreja aos Coríntios, depois da saudação: graça e paz da parte de Deus, e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque já houve a reconciliação. Essa graça abundante foi derramada sobre nós, e nós estamos em paz com Deus, não há mais inimizade, já houve a reconciliação. Gálatas capítulo 1,
Gálatas capítulo 1, vamos ler a saudação. Olha, é Paulo que, veja bem, é Paulo que falava isso, é Paulo que dizia isso, não sou eu que estou inventando. Eu sei que falando assim, algumas pessoas da graça, na graça de Deus, talvez não gostem que eu fale isso, entende? Mas é Paulo que dizia, é Paulo que escreveu isso, é Paulo que saudava e cumprimentava a igreja desta maneira. Eu sei que muitos só querem falar, Abba Pai, amém, também está ali em Romanos isso, mas Paulo falou mais graça e paz do que falou Abba Pai. Não me leve a mal estar falando isso, mas eu estou lendo aqui para você, não estou lendo aqui para você, não é Paulo dizendo isso, é ele dizendo isso. Então, Gálatas capítulo 1, vou ler versículos 1 a 3. Paulo, apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. A todos os irmãos meus, companheiros das igrejas da Galácia, mais que uma igreja. E como Paulo vai cumprimentar as igrejas da Galácia? Ele fala, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Ao cumprimentar a igreja dos Gálatas, a graça abundante, graça a vocês, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai. Por que ele fala paz da parte de Deus nosso Pai? Porque houve a reconciliação, a inimizade, a parede da separação foi removida. E Paulo fala muito desta paz, esta paz, porque houve a reconciliação de Deus com os homens, dos homens para com Deus, através do Cristo crucificado. Efésios capítulo 1. Efésios, capítulo 1, vamos ler versículos 1 e 2, é o prefácio e a saudação. Estou te lendo isso aqui está escrito, então é a verdade. Olha o que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Olha como ele cumprimentava a igreja. Graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça abundante era a forma de Paulo cumprimentar, e a paz que veio de Deus, porque Deus nos reconciliou consigo mesmo. Então era assim que Paulo cumprimentava a igreja. Não está escrito isso? Se está escrito é assim, é verdade. E para nós terminarmos, vamos lá para a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Vamos ler versículo 6 em diante. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E o que vai acontecer? Olha lá, preste muita atenção nisso que eu vou ler para você. E a paz de Deus, de quem é a paz? A paz não é do homem, a paz não é do mundo, e a paz de Deus, essa paz excede todo entendimento. A mente do homem, a sabedoria humana não consegue entendê-la, não consegue captá-la, a não ser se Deus revele. Então ele está dizendo, e a paz de Deus que excede, vai além de todo entendimento. O que essa paz vai fazer por nós? Porque essa paz existe, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nós estamos em paz com Deus, já houve a reconciliação, a inimizade foi removida para sempre. Eu repeti muito isso para você nunca mais esquecer. Então Paulo fala, essa paz de Deus, essa paz
não vem do mundo, não vem do homem, é a paz de Deus, aquilo que Ele trouxe através da cruz. Ela excede todo o nosso entendimento, a nossa razão não consegue entendê-la, só por revelação. E a paz de Deus que excede todo o entendimento, o que essa paz vai fazer por nós? Olha lá, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que essa paz vai fazer? Essa paz vai guardar a minha mente, vai guardar o meu coração em Cristo. Porque a gente vê tanto crente tumultuado, agitado, cheio de medo, cheio de desconfiança, abatido, nesse tempo de coronavírus. O que eu recebi de má notícia de crente pelo WhatsApp, todo dia um bombardeio de coisa ruim, e eu pensava assim, meu Deus, são tudo gente que fala que crê em Jesus Cristo, olha a mente deles, não entendeu o Evangelho, estão cheio de temor, cheio de negativismo, cheio de medo, de desespero, é porque não conhecem a reconciliação, não conhecem que Deus está em paz com o homem. Eu recebi tanto zap de muitos pregadores de cabeça de lei, é o reino de Deus, é o juízo de Deus, é o castigo de Deus, é a punição de Deus. Não, nada disso é de Deus, meus irmãos. Tudo isso é o produto da ação do homem aqui na terra. Tudo isso vem desse comportamento errado do homem aqui na terra. Ele está destruindo o planeta, destruindo a natureza, destruindo tudo nesse planeta. E essa destruição que esse homem da carne está fazendo, é que produz todas essas coisas. As fomes é o homem ganancioso que produz. As guerras são os homens gananciosos que produzem. O mal, a miséria, é a avareza, o egoísmo do homem que produz. Não é Deus que está castigando, é o homem que não crê em Deus, na sua avareza, que cria todas essas coisas. Não é juízo de Deus, é a colheita que o homem está fazendo daquilo que ele fez com o planeta. Ele está colhendo tudo isso. Porque Deus já reconciliou terra e céu. Então ele diz, mas por que eu estava dizendo? Porque as pessoas ficam assim, porque elas não conhecem a reconciliação. Elas estão achando que Deus está mandando as pragas, está mandando mal, está fazendo tudo isso, e está tudo desesperado. Eles não sabem que já houve a reconciliação na cruz. Isso é que o homem está colhendo por aquilo que ele fez aqui na terra. Vamos concluir. E a paz de Deus que excede todo entendimento. O que ela vai fazer, essa paz de Deus? Porque Deus reconciliou o homem com Deus. O homem e Deus estão em paz. Esta paz de Deus, ela vai fazer o quê? Guardará o vosso coração, guardará a tua mente, vai guardar o teu coração, guardar a tua mente nessa dimensão, em Cristo Jesus. Será que você crê nisso? Será que você tem essa paz que transcende, que excede ao nosso entendimento? Essa paz num tempo de tanta notícia ruim, quem tem regozija, quem tem descansa, quem tem dorme em paz, quem entendeu a reconciliação é feliz no meio de todas estas más e horríveis informações, porque ele enxergou Deus de paz. Então vamos terminar onde começamos. Paulo diz, Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, visto que a justiça de Deus se revela onde? No Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, como é que o justo vai viver? Pela fé. E dentro do Evangelho, que é o poder de Deus, tem essa verdade da reconciliação. Um abraço a vocês todos e tenham uma noite de paz, em nome de Jesus.